Boa noite, a paz do Senhor Jesus, povo de Deus, povo abençoado. Que esse sábado foi o sábado que Deus se fez presente sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Deus se fez morada sobre nós. E eu estava reunida com a minha família em festa. Nesse sábado foi um dia de festa na minha casa. Um dia que Deus se fez presente. Todos os dias ele se faz presente, mas hoje em especial, a promessa dele se fez se cumprir sobre o meu lar. E eu vim aqui gravar esse vídeo para você, para contar o meu testemunho. O testemunho da minha família, testemunho da vida da minha filha. Da minha filha que muitos de vocês conhecem. Deus me chamou a atenção que eu precisava estar aqui, dando meu testemunho para todos vocês que me conhecem a minha caminhada, a minha jornada. Para muitos é uma surpresa, como para mim, que lutei, jejuei e orei e busquei. Hoje é um dia muito gratificante para minha família. Mas eu estava em oração com a minha família e Deus estava me incomodando a fazer esse vídeo, para contar o testemunho. Mais uma vez Deus se fez presente. Eu peço licença para entrar na sua casa, sentar com você no seu sofá, sentar com você na sua cozinha ou no seu quarto. Você que nos dá licença de levar a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que você possa fechar os seus olhos nesse momento e deixar você ser elevada pelo Espírito de Deus, escutar essa que vai contar mais uma vez para você um testemunho que Deus me entregou. Amém? Feche seus olhos, tire todo aquilo que vai atrapalhar a sua atenção. Eu só quero um pouquinho da sua atenção. Será que você consegue entregar um pouquinho da sua atenção para essa que vai falar um pouquinho daquilo que Deus se fez na minha casa? Então, feche seus olhos e vamos orar. Pai, que nesse momento não seja eu, mas sim o teu Espírito a falar do teu povo. Que eu possa te glorificar por tudo que o Senhor se faz todos os dias nas nossas vidas. Que nós possamos ser gratos por estarmos vivos, por estarmos respirando, por estarmos sendo aquele que o Senhor inclina os olhos para a terra e chama de filho meu. Que nós possamos ter a gratidão pelos problemas, que muitas das vezes nós agradecemos pelaquilo que vemos, mas muitas vezes não agradecemos pelaquilo que não vemos. Então nós possamos ser gratos pelo aquilo que nós não estamos vendo, mas a certeza no coração que já somos mais do que campeões, porque aquele que nos promete é aquele que nos faz receber o galardão no momento certo. Pai, que esse testemunho venha ser para edificação de cada pessoa que possa estar passando por alguma dificuldade, que já não tem mais esperança, está desanimado, mas através desse testemunho venha sentir a força que precisava, venha sentir muitas vezes que ele estava esquecido, como eu já estive. Mas eu creio, Senhor, que através desse testemunho, esse que vai receber, ele vai tomar posse da palavra do teu Espírito para a vida dele, para que ele venha se tornar mais forte e corajoso e fazer que o sonho dele venha se tornar realidade no poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Graça e paz a todos vocês. Nesse dia de hoje, foi um dia que Deus se fez presente ao acordar e até agora, nesse exato momento. Tudo começou há 5 anos atrás. Há 5 anos atrás, eu e a minha filha corríamos atrás de uma faculdade. Mas muitas vezes nós encontramos portas fechadas, dificuldades imensas para a edificação do nome de Deus. Num belo dia, nós determinamos batermos nas faculdades. Porque Deus, uma manhã, Ele nos fez levantar e disse: levanta e vai rumo
naquilo que eu te coloquei no seu coração. E eu e a minha filha saímos. E certo dia uma pessoa nos ligou dizendo que ela tinha ganhado uma bolsa de 100% da qualificação que ela queria estudar. E nós nos alegramos, agradecemos a Deus e fomos até aquele lugar. Chegamos lá, a pessoa nos encheu de esperança, nos encheu de palavras, mas eram todas amenas mentira. E assim saímos iludidos de lá, com a esperança que ela ia ganhar aquela tão sonhada bolsa para estar a faculdade tão sonhada. E assim nós orávamos, nós jejuávamos em propósitos, em jejuns, mas nada tinha acontecido. E era mera só promessa. E naquela época a gente não tinha condição nenhuma. Sabe aquilo que você tem um sonho, mas você não tem uma moeda no bolso? É como se você quisesse ir rumo a uma cidade, mas não tivesse nem um tostão para pegar a passagem. Essa era a verdade. Nós éramos como um viajante que tinha uma mochila vazia, mas com o coração cheio de esperança, que Deus tinha prometido e Deus iria cumprir tudo aquilo que Ele tinha prometido. E assim fomos nós, batendo em porta, faculdade em faculdade, prestando o Enem. E num belo dia, no dia do Enem, naquela mesmo mês, eu me tornei enferma. Eu fiquei em coma sobre o hospital do HC. E quando eu estava lá, num belo dia, num domingo, no dia que ela ia prestar o Enem, eu acordei desse coma. E a médica ficou muito contente e ligou para minha casa. E eu disse para minha filha, eu acordei de um sono maravilhoso por onde eu passei. E eu contava para ela por onde Deus tinha me levado a caminhar. E eu disse para ela, você já prestou a sua prova? Ela disse, não, mãe, eu não vou. Eu disse, você vai. Ela disse, não, eu não vou. Eu disse, vai, porque Deus me acordou do coma para que você fosse fazer essa prova. E ela olhava, ela me escutando, ela ficou em silêncio. E eu dizia para ela, você vai. Ela disse, eu não vou, mãe. Eu parei de estudar quando a senhora ficou muito doente. Eu disse, não, filha. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ele já começou a cumprir quando Ele me levantou desse coma. E assim ela escutava tudo aquilo e questionando comigo, dizendo que não ia. E naquele momento eu insistindo e persistindo para que ela fosse aquela prova. E ela foi. Ela foi prestar aquela prova. E naquele momento que ela foi prestar aquela prova, a médica ficou ali comigo, conversando comigo, e perguntava o que eu tinha, qual era o meu maior sonho. Eu conversando com ela sobre os meus sonhos, ela perguntou o que eu queria comer. E eu disse que naquele domingo eu gostaria de comer tal coisa. E ela providenciou aquilo. Foi o meu melhor almoço naquele momento depois de me levantar daquela enfermidade. E quando eu me acordei de tudo aquilo, a minha filha veio me visitar. E quando ela veio me visitar, voltou para casa, a doutora me deu alta no mesmo dia que ela prestou aquele Enem. Mas ela disse assim, mãe, eu prestei por prestar, mas eu sei que eu não fui bem. Eu disse assim, aquele que foi com você, ele sabe o que você precisa e a pontuação que é necessária para você prestar a faculdade. E assim se passou. Voltando para casa, depois de meses, de quase 2 meses sobre um quarto do leito de hospital, muito ruim, diagnosticada com folículos de sangue, água no pulmão, baço
multiplicado, rins ruins, muito ruim, hemorragias internas, dengue hemorrágica, chikungunya, paralisada as pernas, os braços, muito ruim. Mas Deus me acordou. Então, se você aí tem um sonho, é Jesus que coloca os sonhos a ser realizados. Tudo que nós sonhamos, antes de sonhar, o projetor do sonho, é Ele que nos projeta a sonhar e queimar na nossa alma os sonhos a ser realizados. Sabe? E quando Deus me voltava para casa, depois daquela devastação de enfermidades, decretada a morte, eles tinham chamado a minha família, decretado que era minha morte. Então, muitas vezes você vai me escutar contando testemunho de morte. Isso é para a glória e a edificação do nome de Deus. Muitas pessoas olham para mim e dizem que eu tenho 7 vidas. Por muitas vezes eu tive em coma, por muitas vezes eu tive parada cardíaca, por muitas vezes eu era chamada da doentinha, a problemática, aquela que tomava vários medicamentos. Mas aquele que tem uma promessa, ele não morre sem ela concretizar. E sabe, nunca na minha vida foi sorte, sempre foi Deus, sempre foi luta, desafios. Nunca tive nada, nunca tive padrinhos para me presentear. Eu nunca tive amigos que pudessem me colocar em lugares para ser abençoados. Eu nunca fui lembrada pelas pessoas pela minha qualidade. Sim, pelo aquele que me prometeu e me projetou projetos imensos na minha vida. Tudo que eu tenho hoje foi a glória de Deus e a misericórdia do Pai sendo derramada. Muitas vezes eu olho fotografias minhas e me vejo bem melhor do que 10, 15 anos. É como se eu estivesse agora, o tempo parado para mim. Às vezes eu olho no espelho e me vejo mais bela, mais nova. Por quê? Porque para aqueles que têm promessa, é como se o tempo parasse para nós. É como se Deus fizesse plásticas a cada ano sobre a nossa face, para mostrar para nós que não é a idade que nós temos que vai nos tornar velhos, porque a promessa, ela não envelhece. Ela é aquela que permanece. Ana, Abraão, 100 anos. Ana, 90 anos, gerou um milagre. Às vezes você tem um sonho de algo que você olha no espelho e se vê velha a não ter encontrado a sua cara metade a ter casado, ou ter encontrado alguém que olhasse para você com olhos de amor. Mas Deus tem o tempo e a hora certa de fazer o sonho ser realizado. Sabe? E se passou tempos, até um dia Deus me acordar e acordar minha filha e disse: vá, porque hoje te farei campeão. E nós fomos. E quando nós recebemos o resultado da prova do Enem, foi sobrenatural de Deus acontecer. Nós entramos na faculdade sem saber como iríamos pagar aquela mensalidade de fisioterapia. E a minha filha dizia: mãe, mas como nós vamos pagar? Nós não temos padrinhos, nós não temos ninguém. Eu disse: temos. Nós temos Deus como padrinho. Não como só padrinho,
mas nós temos aquele que vai pagar todos os meses a mensalidade dessa faculdade. Naquele tempo era tão difícil, tudo mais difícil. Para muitos era fácil entrar numa faculdade, pagar aquela quantia de 1.000 e pouco todo mês, era maravilhoso. Mas para aquela que não tinha condição alguma, era difícil. Mas Deus se fez presente todos os anos, todos os meses. Muitas vezes a minha filha quis desistir. Muitas vezes achávamos que não iríamos conseguir pagar a mensalidade. Mas naquele momento, a condição financeira chegava. Isso é crer que Deus é fiel. Sabe? Muitas vezes nós agradecemos quando nós recebemos o presente na mão. Mas é tão lindo quando agradecemos a Deus, quando nós ainda não vimos o presente sobre as nossas mãos. Sabe? Era tão difícil todas as manhãs acordar cedo, levar na faculdade, buscar, voltar para casa, correr para o almoço, buscar outra, levar a outra, buscar a outra. Era aquele corre para lá e para cá. E eu orando, e eu jejuando, agradecendo por cada manhã que eu levava a minha filha naquela faculdade. E muitas vezes eu deixava ela na porta, parava no quarteirão de baixo, chorava e dizia obrigado, Deus. E Deus me fortalecia, sabe? Para muitas mães que são pai e mãe, eu levanto a bandeira para você, guerreira. Para muitos pais que muitas vezes projeta dentro dele primeiro o sonho do filho. Porque às vezes o filho tem um sonho e ele diz ao pai, mas o pai não toma posse do sonho daquele jovem junto dele. Sabe? Nós precisamos abraçar mais os nossos filhos. Porque hoje em dia é uma dádiva de Deus. Quando um jovem quer entrar numa faculdade. É uma dádiva de Deus quando um jovem quer ingressar numa faculdade. Quer estar cursando alguma coisa. Porque hoje o mundo oferece tantas coisas que tira os jovens de sonhos, projetos e mostram as drogas, mostram as bebidas, as prostituições e arranca da igreja, da presença de Deus, arranca de tudo para que ele não veja a glória de Deus manifestar. E Deus se fez presente. Muitas vezes a minha filha chegava e dizia, mãe, eu vou trancar a faculdade. Tá difícil, mãe, para pagar. Tá difícil, mãe. É muito difícil, mãe. É puxado, mãe. Trabalhar e prestar as provas e fazer isso e fazer os estágios. É difícil, mãe. Aí chegou a pandemia. Tem que trabalhar nos hospitais, no meio de pessoas com Covid, pessoas e jovens que nunca esteve no meio daqueles hospitais e sendo infectados com Covid por estar prestando ali aquela faculdade, sem estar ainda com o diploma na mão, sem tomado posse daquele diploma, mas estavam ali oferecendo o seu melhor para aqueles que estavam doentes, necessitados de uma fisioterapia, que estavam parados ali, doentes, mas eles estavam lá, na frente da batalha, guerreando e mostrando para que foram chamados ali naquele momento, sabe? Às vezes nós não entendemos qual é o significado
da categoria, daquele diploma. Mas Deus vai mostrar para você por que Ele colocou esse sonho dentro do seu coração. Muitas vezes o sonho não é seu, é de Deus para a sua vida. Às vezes você tem um sonho e você olha para ele e diz assim, mas não sei por quê, isso queima dentro de mim, eu nunca gostei disso. E eu vou falar com você olhando nos seus olhos. O sonho não é seu, é de Deus para a sua vida. Porque antes de você tomar posse, Deus é aquele que escreveu no livro da vida o projeto que Ele queria que você fosse administrado por Ele na terra. Os projetos que nós gostamos, muitas vezes nós não gostamos dos projetos, mas Deus nos faz gostar, nos faz sentir aquilo que é para nós, mas muitas vezes não somos nós que sentimos aquilo, mas Deus nos faz sentir, Deus nos faz tomar posse do projeto dele a ser executado na terra, sabe? E assim chegou o grande dia em que o pai, o Ronaldo, esteve no hospital. E quando ela ingressou na faculdade, ela fez a faculdade para ajudar o vô, o meu pai, que precisava de fisioterapia. Então, cada manhã que ela ia para a faculdade, aprendia um exercício, ela dizia, vô, eu vou usar no Senhor. E a cada vez que ela aprendia um exercício, ela dizia, vô, eu vou te ajudar. E quando o vô foi levado para a glória, ela disse, mãe, eu vou desistir. Não tem importância mais essa faculdade. E eu, orando, como todos os pais que amam os seus filhos, oram por eles e sente a presença de Deus naquilo, ele se faz presente. E muitas vezes, no meio dessa pandemia do Covid, a minha filha dizia, mãe, o comércio da senhora fechado, o comércio do meu pai parado, a gente sem ganhar dinheiro, como vai acontecer para pagar as prestações? Porque as faculdades estavam fechadas, mas não deixaram de cobrar as mensalidades. E aí? Deus se fez presente. Sabe? Às vezes a gente nem imaginava como ia acontecer. Deus colocava o dinheiro nas nossas mãos. Por quê? Porque Ele era o dono do projeto, do sonho a ser realizado. Muitas vezes, com o Ronaldo no hospital, ela dizia, mãe, eu não vou mais, eu vou parar. Eu vou parar na faculdade, eu não vou mais, mãe. Eu não quero mais, mãe, eu vou parar tudo, mãe. Eu vou trancar a minha matrícula. Eu vou trancar a minha faculdade, eu não vou mais, eu não quero mais. Eu não falava nada. Eu caía de joelho e pedia a Deus, se o Senhor é o dono desse projeto, então toca no coração da minha filha e faça ela sentir que ela precisa terminar essa faculdade. E hoje, para a honra e a glória do Senhor Jesus, a minha filha se tornou a fisioterapeuta. Hoje, a honra e a glória de Deus se fez presente na minha casa. Hoje eu posso dizer que o doutor Jesus me entregou uma doutora fisioterapeuta dentro do meu lar.
Esses são os projetos de Deus. Nunca desanime dos seus sonhos. Nunca deixe de sonhar. Porque aquele que te faz sonhar, ele projetará os sonhos a ser realizados. Sabe? Posso ser antipática aos olhos de muitos. Posso ser chamada de grossa, antipática, mesquinha. Posso ser chamada de todas as palavras que possam existir nessa terra. Mas nunca ninguém poderá apontar o dedo para mim, para minha família e dizer que eu desisti no meio da guerra. Que a minha vida possa ser um exemplo para a tua vida. Que a minha família possa ser um exemplo para a tua família. Sabe, não é fácil. Não é fácil estar no meio da guerra. Orar por pessoas. Subir um monte para pessoas. Interceder por pessoas. Subir em cima do altar para profetizar. Enquanto você se encontrava destruída. Enquanto eu muitas vezes estava triste, deslacerada, magoada, mas estava com a palavra sagrada nas mãos. Muitas vezes, sem força para nada. Mas Deus sabia e tinha a confiança que ele tinha um bom soldado na guerra. Então, se você tem um sonho, entregue ele nas mãos daquele que te faz sonhar. Não existe impossível para Deus. Não existe acaso para Deus. Não existe sonho que não venha a ser realizado para a glória do nome de Jesus. Sabe? Muitas vezes eu pensei em desistir. Muitas vezes eu pensei em parar. Sim. Muitas vezes eu gritei socorro para Deus. Muitas vezes não tive amigos. Muitas vezes não tive plateia. Muitas vezes você não terá ninguém com você, mas terá aquele que é maior no meio da multidão. Às vezes a gente não entende por que os amigos foram embora. Às vezes não entendemos por que estamos sozinhos na prova. Não sou melhor do que você nunca. E nunca serei melhor do que você. Sabe por quê? Porque Deus, Ele olha para nós já vendo que seremos vencedores. Mas muitas vezes nós não entendemos por que Deus nos deixa a ser provado. Por quê? Porque Ele sabe da nossa fé. Ele sabe que pode contar conosco. Ele sabe que pode contar comigo e com você. Mas muitas vezes
nós não queremos que Ele conte conosco. Mas eu gostaria que você, que tem um sonho e um projeto, como hoje a minha casa está em festa, de saber que foi no escuro, do choro, da angústia, de portas fechadas, de falsas promessas, de pessoas usadas por Satanás, nos oferecendo coisas que nós não iríamos conseguir a vitória. Mas nós não desistimos do sonho que Deus colocou sobre nós. E saber que enquanto tudo estava parado, todos os meses, Ele nos deu a condição de pagar todas as mensalidades. Sabe? No meio de toda a devastação que aconteceu na minha casa e na minha família, Ele não deixou faltar nada na minha casa. Ele é zeloso com todos os detalhes para minha família. E eu creio que se você é aquele que colocou a sua casa, a sua vida na condição de Deus, você também não faltou nada na sua vida. Às vezes, faltou amigo, mas não faltou Deus. Faltou o amor de outras pessoas, mas não faltou o amor de Deus. Sabe? Tem pessoas que chegam em mim e dizem assim: você é o meu exemplo de fé. Que eu possa ser o exemplo para a tua casa, para a sua vida, de superação, de humilhação, de esquecimento, de escassez. Sabe? Eu não tive pessoas me colocando para cima. Eu tive pessoas me puxando para baixo. Eu tive pessoas que olhavam para mim e diziam: você é louca. Como você vai pagar a faculdade? Ele sim pagou todos os meses a faculdade, como deu um carro para minha filha. Um só não. 2. Sabe? A minha casa é um milagre. Muitas vezes, sem ter condição para colocar gasolina no carro, ela ia de ônibus. Mas acreditando que aquele projeto seria executado pelaquele que fez sonhar os sonhos. E num belo dia, sem conhecer o carro, sem ver o carro, nós compramos um carro, sem ter uma moedinha. Jesus deu o carro para ela. E aí ela disse assim: mãe, Jesus falou que vai me dar outro carro melhor. Eu disse: como? Pagando faculdade? Pagando prestação desse? Como que ele vai dar outro? Ele deu. Sabe? Nunca duvide da fé e dos joelhos que se dobram na presença do Deus Altíssimo. Muitas pessoas olham para mim, como muitos lugares que eu passei, e dizia: de novo, irmã, contando testemunho. De novo, irmã, contando testemunho. Isso é, como dizia no programa, dizia: isto é incrível. Não é incrível. É promessa de Deus para a nossa vida. Aquele que tem promessa nunca morrerá sem ser executada. Sabe? Se você tem uma promessa e alguém está apontando o dedo para você e te chamando de incapaz, mostrando para você as dificuldades que você não vai conseguir, levante o seu outro dedo para essa pessoa e diz para ela:
Aquele que me faz sonhar é aquele que vai executar os meus sonhos a ser realizado. Amém? Então, não duvide nunca das promessas. José recebeu uma promessa. Foi vendido. Apanhou. Foi preso. Mas quando chegou a hora certa, se tornou vencedor e ofereceu um banquete. E hoje, eu e a minha casa oferecemos um banquete para aqueles que estiveram conosco no choro. Hoje a minha casa está em festa. Hoje a festa foi de ação de graça, com fotos, comidas, bebidas, porque Deus foi glorificado mais uma vez na minha casa. Por quê? Porque aqui é casa de oração, é casa de renúncia, é casa de jejum. E casca de demônio tem que sair aonde há oração. Se você tem um projeto, coloca nos pés de Jesus, porque Ele te dará condição. Se você tem um propósito com Deus, Ele realizará todos eles. Sabe? Às vezes nós duvidamos, porque às vezes é como José. É um projeto grande, como assim eu vou governar o Egito? É um projeto? Aquele que estava comendo lixo, comendo restos, se tornou governador de um país. Então, às vezes, as pessoas nos olham tão pequenininho. Tem pessoas que nos olham como se fôssemos um grãozinho de mostarda. Mas o grãozinho de mostarda, ele pode se tornar o brilho da luz do Espírito de Deus aonde pisar. Muitas pessoas dizem para mim, irmã, eu conheço quando a senhora chega no templo da casa do Senhor. Eu digo, oxe, como? Pela sua risada. Marque seu território. Para de copiar as pessoas. Você é única. A sua digital é única. Marque o território pelo seu sorriso, pela sua, sabe o quê? Pela sua presença junto ao Deus Altíssimo. Marque território pela sua alegria, mesmo que a tua casa, teu coração está deslacerado. Deixa o teu problema lá na tua casa. Leve a alegria para aqueles que necessitam. E quando você imaginar, lá na sua casa, estará um batalhão de guerreiros enviado por Deus a quebrar todo impedimento que estava lá. Eu chego. Quando eu vou, eu me entrego aos louvores. Eu entrego o meu melhor ao Pai. O meu sorriso incomoda as trevas. O meu sorriso incomoda muitos. Mas eu vim, como Deus disse, para fazer barulho. Você não veio na terra para agradar todos. Eu não vou cansar de dizer, nem Jesus agradou todos, porque nem todos queriam que Ele agradasse eles. Ele queria agradar todos, mas nem todos se alegraram com a presença de Deus. E porque eu e você vamos ser aqueles que vamos agradar o mundo, nós não vamos agradar. Nós viemos para fazer barulho, não para aqueles que são irmãos, mas sim para aqueles que são usados pelos demônios na terra. O demônio também usa salto. Os filhotes das trevas também usa batons, usa bárbara, usa gravata. Tem demônios vestindo roupas aí sobre os altares, sobre os templos da casa do Senhor. Tem muitos demônios. Mas você veio
para dar ordem para que eles batam em retirada com o teu sorriso, com a tua alegria, com a tua presença. Sabe? O que Deus diz no Salmo de número 25, a oração do auxílio divino. Ela diz assim, é o Salmo divino que Davi orava. A ti, Senhor, elevo a minha alma, e Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem execute sobre mim os meus inimigos. Com o efeito dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem causa, procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer o teu caminho. Ensina-me a tua veredas. Guia-me na tua verdade. Ensina-me, pois tu, ó Senhor, a verdade, a minha salvação, em que eu espero todo dia. Vamos até aí. Eu espero em quê? Todos os dias. Sabe, a verdade de Deus, nós temos que esperar todos os dias, porque Ele te fará campeão. Sabe? Tem aquele louvor que eu gosto muito que diz assim: a resposta aqui, eu vivo de milagre, dessa vez foi mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Entende? O milagre vai acontecer. Você não sabe como vai ser, mas vai acontecer o milagre. Que você possa, nesse sábado, ser edificado por mais um milagre. E você possa voltar a sonhar, porque aquele que te pôs o sonho irá executar na hora certa. Não desanime. Põe a mão no seu coração. Pai, que nesse momento eu entrego os sonhadores que estavam adormecidos, para que o Senhor volte a tocá-los e fazer que esses sonhos venham voltar e eles possam, com tua força, com o teu vigor, voltarem a projetar aquilo que o Senhor irá executar, os teus propósitos sobre a história dessa multidão que estava sonhando, acordado, mas que a partir de hoje, os sonhos deles venham a ser realizados pela tua mão, pelo teu poder. Que tudo que estava contramão das tuas mãos possa chegar abraçando a cada um deles. Eu entrego a cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus.